Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, escutando parte de uma mensagem do pastor Neil Barreto, da Igreja Batista Betânia, ele disse uma frase que chamou muito a minha atenção. Abre aspas, é mais fácil restaurar um irmão caído que um soberbo. É mais fácil restaurar um irmão caído que um soberbo. A palavra do Senhor aqui em Provérbios, no capítulo 16, no verso 12, 18, nós podemos observar esta questão tão importante, esta questão que eu e você precisamos de bastante atenção. Diz assim: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito a queda. Eu quero então bater esse papo com você, meu irmão, minha irmã, servos de Deus, jovem, adolescente. Como está o meu coração, o seu coração? Será que este pecado tem, de alguma forma, tomado conta do meu coração, do seu coração? Eu quero rapidamente observar alguns textos da palavra do Senhor e também citar do site Monergismo uma palavra, um texto produzido por aquele que foi considerado uma das mentes mais brilhantes da América do Norte, Jonathan Edwards. Então, querido, eu gostaria da sua atenção, do seu temor. À medida que você for ouvindo esta palavra, submeta a sua alma aos pés da cruz, o nosso Senhor. Será que nós estamos, mesmo diante de tudo que está acontecendo em nosso país, perdas, dores, infortúnios, será que o meu coração, o seu coração, o coração da igreja brasileira, dos pastores, dos servos de Deus, diante deste quadro onde essa pandemia tem humilhado o nosso orgulho, será que ainda nós estamos pecando contra Deus, se enveredando por caminhos de soberba, de orgulho? Observe o que a palavra de Deus diz em Provérbios 16, 18. E a gente pode então entender a partir desse texto que as nossas quedas são precedidas de altivez, de soberba, do nosso orgulho, pois o escritor afirma: a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Pastor Neil Barreto foi muito feliz quando disse que é mais fácil a gente restaurar, ajudar, socorrer o irmão que caiu em uma falta do que aquele servo, aquele homem que está assumindo, muitas vezes sem perceber, atitude de arrogância, de altivez. E na palavra de Deus a gente pode constatar que a queda é precedida por este coração orgulhoso. Mas também nós podemos aprender outra verdade a respeito deste pecado. A soberba gera em nós uma sensação de segurança, de autossuficiência. Isso, Obadias, capítulo 1, verso 3, assim
afirma: a soberba do teu coração te enganou, como o que habita nas fendas das rochas, na sua alta morada, que diz no seu coração: quem me derrubará em terra? O orgulho, a soberba, a arrogância, essa autossuficiência provoca no meu coração, no seu coração, esta sensação de segurança, de capacidade acima da média. E o texto, então, está chamando a nossa atenção. A soberba do teu coração te enganou, como o que habita nas fendas das rochas, na sua alta morada, que diz no seu coração: quem me derrubará em terra? Às vezes, esta alta morada é o seu cabedal de conhecimento, é uma aquisição, são os muitos elogios que nós recebemos, os destaques por conta de uma conquista, de um diploma, ou até mesmo de um reconhecimento, de uma pregação, de uma palestra, de uma música que você compôs, ou até mesmo quando você ministrou. E aí, querido, eu e você começamos a trilhar, a subir nesta montanha íngreme da autoexaltação, e quando lá chegamos, assim como o texto está dizendo, quando habitamos nas fendas das rochas, existencialmente falando, a sensação que o meu coração, que o seu coração, jovem, adolescente, pai, mãe, ministro do evangelho, músico, líder de pequeno grupo, pai, mãe, a gente se acha. Só que aquele ambiente, essa altura, é um lugar muito perigoso, irmãos. E aí o texto faz essa pergunta, o texto traz à tona esta verdade que eu e você carregamos em nosso coração. Quem me derrubará em terra? Ou seja, no alto da minha arrogância, no alto da sua arrogância, meu amado pastor, meu amado gerente, empreendedor, você se vê intocável. E aí, querido, isso é por demais perigoso. Vamos continuar aqui a nossa caminhada. Outra coisa que, quando eu estudo sobre este tema, eu aprendo e peço misericórdia ao Senhor para guardar o meu coração, porque manter-se na rota da soberba é escolher Deus como opositor. Irmãos, isso é muito sério. Quando eu, de forma deliberada, escolho, decido ser esta pessoa autônoma, dona das minhas decisões, sem consultar o Senhor, sem pedir direção a pessoas piedosas, não observando o que diz a palavra de Deus. Eu estou com esta postura, com esta decisão, mantendo-me na rota da soberba. E eu vou sofrer uma colisão, porque quem se opõe ao soberbo, a Bíblia está dizendo que não é Satanás, não é o inimigo das nossas almas. Quem se opõe ao soberbo, segundo escreveu Tiago no capítulo 4, no verso 6, é o próprio Deus. A Bíblia diz: antes ele dar maior graça, portanto diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Ou seja, a guerra que eu estou estabelecendo com esta postura de arrogância, de altivez,
Eu estou determinando com esta atitude o meu opositor. E nas palavras de Tiago, o opositor é o próprio Deus. Então, adolescente, você que acha que sabe tudo, que conhece mais do que o seu pai, do que a sua mãe, você que, porque já está atingindo uma idade, uma maior maturidade, e você pensa que pode agir, contestar, protestar de uma forma veemente, sem amor, sem graça em suas palavras, cuidado, você está eu estou elegendo, quando me comporto desta maneira, Deus como meu opositor. E a Bíblia diz: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então, irmãos, muito cuidado, cuidado, esposo, você que acha que é o chefe. Aqui nesta casa eu sou a pessoa que manda, afinal de contas, eu que sustento esta família. A Bíblia está dizendo que você está escolhendo Deus como seu opositor. Mãe, cuidado, esposa, na forma como você se dirige aos seus filhos, ao seu marido. A Bíblia diz que há uma oposição no céu para o coração soberbo, para a altivez, querido. Antes, ele dá maior graça. Portanto, diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Quantas quedas, irmãos, quantos infortúnios provocados por este coração cheio de orgulho, esse coração que não honra o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Então, manter-se na rota da soberba é escolher Deus como opositor. Pense nisso, meu irmão. Pense nisso, minha irmã jovem, você que já terminou sua faculdade, ainda é solteiro, mora com os seus pais e não quer mais dar satisfação à sua mãe, ao seu pai, porque de alguma forma você contribui com as despesas da sua família. Meu amado irmão, não entre na rota da soberba, porque você vai se deparar com uma carreta, uma Scania. O Todo-Poderoso, Deus resiste ao soberbo. É o que Tiago está nos ensinando. Outra verdade, irmãos, que eu e você pastor, você ministro de música, líder de pequeno grupo, presidente de alguma instituição religiosa, você gerente, você oficial do exército, você médico, você homem e mulher, jovem, adolescente. Preste atenção neste outro ponto. Querendo ou não, todo soberbo carrega em seu coração a síndrome de divindade. Portanto, ele é um idólatra de si mesmo. Vou repetir. Querendo ou não, todo soberbo carrega em seu coração a síndrome de divindade. Portanto, ele é um idólatra de si mesmo. Ezequiel 28, verso 2, me dá base para afirmar que o soberbo, o altivo, o orgulhoso de coração, ele carrega um senso de divindade.
ele se acha Deus, ele foi engodado, ele foi fisgado pela falsa promessa da serpente feita a Eva, feita a Adão. No dia em que você comer deste fruto, você será igual a Deus. E aí, querido, uma vez absorvendo esta falsa profecia, quantos homens, quantos servos de Deus se envenenaram, assumindo, consciente ou inconsciente, uma postura de senhorio. Isso é grave demais, essa idolatria, esse desejo de ser igual a Deus, não ouvindo ninguém, passando por cima de tudo e de todos. Isso é por demais perigoso. Preste atenção, meu irmão. O Senhor está ministrando ao nosso coração através do texto. Perceba o que disse o profeta Ezequiel no capítulo 28, no verso 2. Filho do homem, dize ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Deus, porquanto teu coração se elevou e disseste, eu sou Deus. Sobre a cadeira de Deus me assento no meio dos mares, e não passas de homem, e não és Deus, ainda que estimas o teu coração como se fora o coração de Deus. Gente, que coisa tremenda. Perdão. Que texto que eu e você deveríamos nos debruçar. Alguns estudiosos se utilizam desse texto, como outro de Isaías, para de alguma forma apontar para o próprio Lúcifer, que é um anjo de luz, Satanás, que Jesus viu caindo do céu. Alguns, então, se utilizam desse texto para falar da queda de Satanás. Eu não quero entrar nesse pormenor, mas eu quero ficar com o texto, com as verdades aqui contidas, verdades estas que eu e você, pastor, servo, pai de família, adolescente, nós precisamos ouvir o que está dizendo o profeta Ezequiel. Ele está dizendo, filho do homem, dize ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Deus, porquanto teu coração se elevou e disseste, eu sou Deus. Gente, perceba que é aqui no interior, é dentro do meu coração que nasce esta idolatria de ser divino, de ser Deus. Ainda que você e eu não venhamos verbalizar, eu sou Deus, mas a atitude, o gesto, o comportamento, as decisões são exatamente de alguém que em sua cegueira espiritual, no auge da sua idolatria, ergueu um altar para si mesmo, elevou o coração e disseste, eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento no meio dos mares. Então, quando você, jovem e adolescente, não quer escutar o seu pai, não quer ouvir a sua mãe, quando você, esposo, diz palavras agressivas para sua esposa, você, esposa, não observa o seu papel fundamental de auxiliadora, de serva, de alguém que está debaixo da mesma missão. Quando você, empresário, maltrata, machuca, quando você, porque detém o poder, abre aspas, para este poder, nesta empresa, neste departamento, nesta igreja, enquanto pastor, bispo ou apóstolo, líder religioso, você
Eu, quando faço assim com os meus filhos, com a minha esposa Patrícia, com a minha filha Vitória, com o Júnior, com os meus amigos, com a comunidade onde eu estou inserido, eu estou com esta atitude de altivez, de orgulho, dizendo: eu sou Deus. Gente, isso é muito sério. Eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento no meio dos mares, e não passas de homem, e não és Deus. A Bíblia vem então nos lembrar que nós somos feituras de Deus, nós somos pó e cinza, nossa estrutura é por demais vulnerável, irmãos. Se a pandemia ainda não te ensinou isto, se o Covid-19 ainda não despertou o seu coração, a minha oração nesta manhã é que o Espírito Santo de Deus, com graça, com amor e com bondade, possa dinamitar esta pedra, esse orgulho no meu e no seu coração. E não és Deus, ainda que estimas o teu coração como se fora o coração de Deus. Então, este ponto para frisar no meu coração, em seu coração, querendo ou não, todo soberbo carrega em seu coração síndrome de divindade. Portanto, ele é um idólatra de si mesmo. Você se adora, você se basta. Aquela síndrome de He-Man, eu tenho a força. Cuidado, meu irmão, cuidado, minha irmã, cuidado, adolescente, cuidado, jovem, cuidado, servos de Deus, pastor. A Bíblia diz em Provérbios 16, 18, a soberba precede a queda. Outra verdade que nós aprendemos, irmãos, é que viver em soberba é pecaminoso. Às vezes a gente sempre destaca, de repente, o pecado de adultério, ou alguém que bebeu, se embriagou, ou alguém que se apropriou de algum bem que não seria legítimo da pessoa, alguém que passou um cheque sem fundo, alguém que não pagou uma dívida, enfim, irmãos, tantos outros pecados, mas dificilmente nós vamos observar alguém não pensando, avaliando a questão da soberba como algo tão ofensivo diante de Deus. Quando nós estudamos a carta de Paulo aos Romanos, muitas vezes nós focamos apenas nos pecados de idolatria, na questão dos pecados sexuais, mas nós esquecemos daquilo que Paulo diz no finalzinho do capítulo 1, e lá estão envolvidos os pecados de orgulho, de soberba, de maldade. Então, precisamos estar atentos, irmãos. Viver em soberba é pecaminoso. E às vezes a gente observa, queridos irmãos, pessoas cuja trajetória, o traço, ou aquilo que mais marca a vida delas é esse comportamento altivo, arrogante, soberbo, os olhos altivos, o coração orgulhoso e a lavoura dos ímpios é pecado. Provérbios 21, verso 4. Então, eu quero, com esta meditação, querido, convidar você diante de Deus, nós nos avaliarmos aos pés da cruz e pedir ao Senhor que nos livre, que nos liberte do pecado, da soberba, da arrogância, da idolatria. Eu quero agora, neste momento, compartilhar parte de um texto escrito
por aquele que foi uma das mentes mais brilhantes da América do Norte, Jonathan Edwards. E ele escreveu um artigo e Monergismo, o site Monergismo publicou, e é de lá que eu busquei isto, a missionária Aida Hamilton, hoje com o Senhor, que trouxe esse texto, se não me falha a memória, ela comentou sobre este assunto do orgulho, da soberba. Aida era uma serva de Deus, abençoada, como ela edificou a primeira igreja batista em Itaipu, como ela discipulou homens e mulheres. Hoje ela está com o Senhor, mas preste atenção, por favor, esteja atento. Se você puder, compartilhe este vídeo com um irmão, com um amigo, com o seu filho, com um pastor, com uma igreja, com um ministério. Perceba o que disse Jonathan Edwards sobre o orgulho espiritual, sobre a altivez, a soberba. Eu vou citar parte do seu artigo. O orgulho é muito mais difícil de ser discernido do que qualquer outra fonte de corrupção. Por quê? Por sua própria natureza, leva a pessoa a ter um conceito alto demais de si própria. É alguma surpresa, então, verificar que a pessoa que pensa de si acima do que deve estar totalmente inconsciente desse fato? Ela pensa, pelo contrário, que a opinião que tem de si está bem fundamentada e que, portanto, não é um conceito elevado demais. Como resultado, não existe outro assunto no qual o coração esteja mais enganado e mais difícil de ser sondado. A própria natureza do orgulho é criar autoconfiança e expulsar qualquer suspeita de mal em relação a si próprio. Observe, eu comecei falando da pregação do pastor Neil Barreto, que é mais fácil restaurar um irmão caído em qualquer outro pecado do que um soberbo, do que um orgulhoso, um altivo. A própria natureza do orgulho é criar autoconfiança e expulsar qualquer suspeita de mal em relação a si próprio. Ou seja, ele considera aquela atitude como autoestima, como alguém bem resolvido, e ele vai criando uma espécie de blindagem. A mulher, o homem de Deus, o adolescente. E essa camada, irmãos, muitas vezes fica impenetrável. Observe ainda, nesse mesmo estudo, as palavras de Jonathan Edwards. As pessoas espiritualmente orgulhosas falam frequentemente de quase tudo que percebem nos outros, em termos extremamente severos e ásperos. É comum dizerem que a opinião, conduta ou atitude de outra pessoa é do diabo ou do inferno. Muitas vezes sua crítica é direcionada não só a pessoas ímpias, mas a verdadeiros filhos de Deus e a pessoas que são seus superiores, os humildes. Entretanto, mesmo quando recebem extraordinárias descobertas da glória de Deus, sentem-se esmagados pela sua própria indignidade e impureza. Suas exortações a outros cristãos são transmitidas de forma amorosa e humilde e, ao lidar com seus irmãos e companheiros, eles procuram tratá-los com a mesma humildade e mansidão com que Cristo, que está infinitamente superior a eles, os trata. Então, irmãos, essa é a atitude do meu coração quando eu sou tomado por soberba, por altivez, por me achar superior às pessoas. Eu machuco, eu agrido, eu
piso, irmãos. Ah, queridos, em nome do Senhor Jesus, que o Espírito Santo de Deus me ajude, te ajude, adolescente, jovem, esposo, esposa, empresário, gerente, você que ocupa um lugar de liderança nesse departamento, nesta empresa, você que lidera a igreja, você que é pastor de igreja, você que é pastor auxiliar, você que está encarregado dos músicos, cuidado com a soberba. Isso é terrível aos olhos do Senhor. Para finalizar, irmãos, esses destaques desse grande teólogo da América do Norte, eu quero ainda ler uma porção desse artigo. A pessoa espiritualmente orgulhosa sente que já está cheia de luz, não necessitando assim de instrução. Geralmente o soberbo, ele é como Sansão, ele vai vivendo a sua vida sem ouvir ninguém, querido. Assim, terá a tendência de prontamente respeitar a oferta de ajuda nesse sentido. Por outro lado, a pessoa humilde é como uma pequena criança que facilmente recebe instrução, é cautelosa no seu conceito de si mesma, sensível à sua grande facilidade em se desviar. Se alguém lhe sugere que está, de fato, saindo do caminho reto, mostra pronta disposição em examinar a questão e ouvir as advertências. Irmãos, isso é muito sério. Precisamos constantemente ter cuidado se o nosso coração não está sendo um coração soberbo, altivo, vaidoso, jactancioso, como diz as Escrituras. Mas, isto posto, irmãos, uma vez sendo identificado essa questão, o que eu posso fazer? O que você pode fazer? Lembrando, irmãos, a Bíblia diz: se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor, ele é fiel e justo para nos perdoar. O sangue de Jesus, irmãos, que purifica o pecado, que purificou o pecado da mulher adúltera, que purificou o pecado do publicano chamado Zaqueu, o sangue de Jesus que purificou o pecado da samaritana, do ético Nicodemos, é o sangue de Jesus que pode purificar os meus pecados, os seus pecados, pastor. Minha irmã, adolescente, jovem, empresário, gerente, este sangue pode arrancar de nós todos os pecados. Se você se confessar, Deus ouve a sua oração, Ele restaura a sua vida. Mas eu quero destacar alguns pontos, como vencer o pecado da soberba e do orgulho, porque ele precisa ser vencido, o nosso orgulho precisa ser esmagado, irmãos. Como eu posso encontrar então saída? Eu não vou aqui e não quero esgotar o assunto em nenhum momento. Tem muita coisa sobre este tema e o que eu falei anteriormente não é. Aqui eu não estou trazendo todas as verdades sobre este pecado tão sutil que ofende pessoas, que ofende a Deus, que nos leva a nos enxergarmos como se estivéssemos em outro patamar, no lugar de Deus, como nós observamos em Ezequiel, no capítulo 28, no verso 2, essa síndrome de divindade. Então aqui também eu não vou estar esgotando, você pode continuar. Eu quero encorajar você a buscar esse texto, Orgulho Espiritual. Joga no Google e você vai encontrar como vencer o pecado da soberba e do orgulho. Em primeiro lugar, pedindo ao Senhor para sondar o nosso coração. É difícil, irmão,
irmãos, sozinhos, nós identificarmos esse pecado. Então, a primeira coisa, meu amado pastor, meu querido irmão, adolescente, jovem, servos de Deus, meus amigos, a primeira coisa que eu e você precisamos fazer é pedir ao Senhor para sondar o nosso coração. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Davi tinha consciência, irmãos, de que o seu coração era enganoso diante de tudo que ele percebia das suas relações, mesmo depois dele ter exaltado a Deus, reconhecendo todos os seus atributos, e aí quando ele observa os seus contemporâneos, as pessoas que estavam próximas a eles, pessoas que estavam próximas a ele, que de alguma forma zombavam de Deus, não caminhavam ao lado de Deus, então ele reage com aquele senso de justiça, com o desejo de ver a glória de Deus. Ele pede para que Deus manifeste juízo contra essas pessoas, mas logo a seguir ele diz a Deus: meu coração, eu não tenho capacidade de avaliá-lo de uma forma absoluta. Então sonda, Senhor, e vê se há em mim algum caminho mau. Eu, você, ninguém conseguirá sair da rota da altivez e da soberba se não tivermos a coragem de fazer esta oração com sinceridade. Senhor, sonde o meu coração. Você precisa pedir ao Senhor. Outra coisa, irmãos, que nós precisamos fazer para fugir, vencer o pecado da soberba. Ouvir servos de Deus que desejam sempre o nosso bem em Cristo Jesus. E essas pessoas que nós devemos ouvir podem ser parentes, pastores, amigos, líderes, cônjuges. Nós precisamos estar com os ouvidos abertos para ouvir aquelas pessoas que o Senhor manda, envia para estarem ao nosso lado, irmãos. Se a gente não tiver este coração ensinável, este ouvido que apreende, nós continuaremos cegos, pecando contra Deus, machucando pessoas, sempre correndo risco na nossa vida espiritual. Provérbios 27:6 diz assim: leais são as feridas feitas pelo amigo, mas os beijos do inimigo são enganosos. Então, se arrisque a perguntar, se arrisque a conversar com pastores, com membros de sua igreja, de sua comunidade, com o líder de sua célula, com seu pai, com a sua mãe, com o seu esposo, com a sua esposa. Pergunte: será que eu estou sendo altivo, soberbo, orgulhoso? Dê esta oportunidade ao seu coração, querido. Leais são as feridas feitas pelo amigo no primeiro momento. Talvez venha te machucar a verdade, mas a verdade dita em amor, ela tem um poder restaurador, querido. Mas os beijos do inimigo são enganosos. Então, em primeiro lugar, para a gente se libertar do pecado da soberba e do orgulho, constantemente devemos colocar o nosso coração sob júdice, entendendo que nós não temos capacidade de uma forma fidedigna de com assertividade chegarmos à conclusão se estamos ou não sendo soberbos. Daí a oração de Davi: sonda o meu coração. Segundo conselho, eu e você precisamos ouvir as pessoas que estão ao nosso lado, conforme a orientação de Provérbios 27:6, ou afirmação.
Outra coisa, irmãos, que eu preciso fazer: buscar diariamente o fruto do Espírito Santo e nunca abrir mão da vida em comunidade, na igreja, irmãos. Se tem uma coisa que se opõe a esta obra da carne, que é a soberba, que é o orgulho, é exatamente nos enchermos do Espírito Santo, pedindo ao Senhor: Senhor, me dá o fruto do Espírito Santo. Em Gálatas capítulo 5, verso 22, o apóstolo Paulo vai dizer: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Fruto do Espírito, querido. É chorar aos pés do Senhor, é buscar, é meditar na palavra do Senhor dia e noite, é pedir ao Espírito Santo para trabalhar no nosso interior, pedindo a Ele graça, pedindo a Ele misericórdia, pedindo ao Senhor: Pai, me dê, Senhor, as virtudes de Cristo Jesus. E o Senhor Jesus, a Bíblia diz que Ele mesmo afirmou: eu sou manso e humilde de coração. Sim, irmãos, aquele que é adorado por anjos, Ele diz: eu sou manso e humilde de coração. Então você precisa, eu preciso, nós precisamos do fruto do Espírito Santo para vencer esta obra da carne, esse pecado chamado soberba. Não só isso, irmãos, vivermos em comunhão com a nossa comunidade, de uma forma intencional, participar deste grupo, porque ali ferro com ferro vai sendo afiado, nós vamos sendo admoestados em amor. A Bíblia diz: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Neste encontro, nesta vida intencional, nesta nossa inter-relação com os nossos irmãos, com a nossa igreja, nos cultos, nas escolas bíblicas dominicais, nas reuniões, nos encontros de pequenos grupos, eu também vou sendo visitado, vou sendo trabalhado, e neste processo de santificação que acontece, irmãos, no encontro com o outro, porque, como diz a música, eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo. Então, quando de forma intencional, amorosa, você participa de uma comunidade, de uma igreja local, tendo um pastor, tendo alguém em que nós possamos prestar contas, nós vamos sendo libertos, trabalhados, santificados, fruto do Espírito, vida comunitária, vida submersa à orientação do Espírito Santo e da palavra. Esse pecado vai sendo arrancado do nosso coração, do meu coração, irmãos. Preste atenção nisso. Em quarto lugar, como é que eu venço a soberba? De que forma eu deixo de ser altivo? Se for para se comparar sempre com o publicano e nunca como o fariseu. Quer vencer a soberba? Quer deixar de ser altivo? Uma vez sendo sondado pelo Senhor, uma vez ouvindo pessoas que te amam, que querem o seu bem, os seus pais, os seus amigos verdadeiros, o seu pequeno grupo, a sua célula, o ministério em que você participa, aquele amigo de setor, aquele parente, os seus filhos, a sua esposa, o seu marido, ouvindo essas pessoas, se relacionando na comunidade, buscando o fruto do Espírito, mas também, querido, nunca tendo uma atitude de se comparar com o outro. E quando for para se comparar, se compare com o
publicano. Assim diz o texto em Lucas, no capítulo 18, verso 10 a 14. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Ou seja, ele estava acima da média, ele era ético, ele fazia muito mais do que a lei exigia, ele era um cabedal não só de conhecimento, mas um homem dotado de espiritualidade ao seu juízo, na sua autoavaliação. Então, se você quer continuar na rota da soberba, no caminho da altivez, haja como fariseu. Mas aí o texto diz: o publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Então, querido, para a gente sair, para a gente romper com o pecado da soberba, nós precisamos ter esta postura de sempre se comparar ou vivenciar a oração do publicano, bater no peito, nem sequer levantar a cabeça, mas reconhecer: eu sou um pecador, eu sou um miserável, eu estou perdido, Deus, ser propício a mim. A Bíblia diz que o publicano, aquele que era mais odiado, aquele que era tratado como traidor, como imundo pelos fariseus, Senhor disse nesta parábola que ele voltou justificado, irmãos. Em último lugar, irmãos, em último lugar, como vencer a soberba, como se desvencilhar deste pecado que Deus odeia, que precede a queda, que nos torna ou leva o nosso coração a erguer um ídolo de idolatria, um altar para nós mesmos, porque agimos com autonomia sem ouvir ninguém que está ao nosso lado, sem dar satisfação a ninguém. Conforme dito por Ezequiel, no capítulo 28, no verso 2, nós abraçamos a profecia da serpente de Satanás quando agimos desta forma. Você, o dia que comer deste fruto, vai ser igual a Deus. Então, último conselho, e com isso, mais uma vez, nós não estamos finalizando, fechando esse estudo, irmãos, sob hipótese alguma, tem muito mais. Mergulhe no Senhor, mergulhe na palavra de Deus, procure gente piedosa, gente que ama Cristo, gente que está integrada em uma igreja, que percebe que precisa participar de uma comunidade, porque precisa ser restaurado, precisa ser tratado, é pecador. Busque, irmãos, busque na palavra, busque no Espírito. Em último lugar, mantenha sempre os olhos em Jesus, em seu modo de agir e em sua obra realizada por causa dos nossos pecados. Meu amado irmão, meu querido adolescente, esposa, esposo, gerente, empreendedor, preste atenção em Cristo Jesus. Foque os seus olhos em Cristo Jesus. Não tem como continuar sendo soberbo, arrogante, altivo, se nós estivermos focados, centrados na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos,
Se tem uma coisa que Deus não divide, não comunica, preste atenção nisso. A Bíblia fala, ou a gente estudando a teologia sistemática, nós vamos encontrar, irmãos, atributos comunicáveis. Deus comunica a sua santidade, Deus comunica o seu amor, Deus comunica a sua justiça, Deus comunica, irmãos, muitos dos seus atributos. Eu e você somos imagem e semelhança do Senhor. Mas se tem uma coisa que Deus não comunica, é a sua glória, querido. É a sua glória. Então, se você quer quebrar, com a ajuda do Senhor, essas cadeias que aprisionam, chamada soberba, orgulho, altivez, mantenha sempre os olhos em Jesus, em seu modo de agir, em sua obra realizada por causa dos nossos pecados. Todas as vezes que eu, Edson Gonçalves Moreira, agi com altivez em relação aos meus filhos, agi com soberba em relação aos meus amigos, aos meus irmãos da igreja, com todas as pessoas, foi porque os meus olhos não estavam em Jesus, foi porque os meus olhos não estavam na cruz, foi porque eu não percebi o jeito de Jesus agir, a forma como ele se relacionava com as pessoas. O texto sagrado em João, no capítulo 13, nos versos 4 e 5, diz assim, meus irmãos: levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Observe, irmãos, no cenáculo, o Gólgota esperava o Senhor Jesus. Aqueles homens iriam traí-lo, todos iriam abandoná-lo. Ele sabia disso, pois já tinha citado a profecia de Zacarias: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. E ainda assim, irmãos, naquela ceia, naquele cenáculo, o servo sofredor, verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus, deita água na bacia e começa a lavar os pés dos discípulos. Quando você, meu irmão, minha irmã, observa o jeito de Jesus agir, foca no Cristo, não tem como continuarmos com gestos, com atitudes, com palavras que são marcadas de orgulho, soberba, jactância e arrogância, meus irmãos. E ainda Isaías 53, verso 5, quando focamos na obra do Cordeiro, nós temos a nítida compreensão de quem nós somos, de quem nós éramos, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Jesus foi moído por causa dos meus pecados, querido. Quando você entende, quando eu entendo que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e Jesus Cristo, o unigênito Filho de Deus, abriu mão da sua glória. Nas palavras do apóstolo Paulo à igreja que estava em Filipos, ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Sendo Deus, não usurpou, mas se humilhou, foi obediente ao Pai, carregou a cruz, morreu por nossos pecados, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Meu amado irmão, querida igreja, ministério, apóstolo, bispo, missionário, mãe, pai, jovem, filho, pastor, líder de ministério, de pequeno grupo, de célula, de instituição, de organização.
coração quebrantado e contrito. Salmos 51, verso 17. O coração quebrantado e contrito, o Senhor não rejeita. Eu quero crer, irmãos. Apesar de saber que é verdade o que o pastor Neil Barreto disse, é mais fácil restaurar, recuperar, ajudar um irmão que caiu naqueles grandes pecados, né, que a gente sempre estabelece, do que o soberbo, irmãos. Mas que a palavra do Senhor encontre guarida no meu coração, que o Senhor possa arrancar as arestas deste pecado, que o Senhor possa me libertar, libertar você, a sua casa, o seu casamento, a sua família, as suas relações desse pecado que Deus se opõe, chamado soberba, irmãos. Eu termino citando as palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na esperança de que o Espírito Santo de Deus está trabalhando no meu coração, no seu coração. O maior dentre vós será vosso servo, e o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. A minha oração é que Deus abençoe a sua casa, abençoe a sua família, o seu ministério, nesse tempo tão difícil, que venha tempos de paz, de amor de Cristo derramado em seu coração, que o Espírito Santo possa usar a minha vida, sua vida, para proclamarmos o evangelho da salvação. Deus abra portas para você. Deus derrame bálsamo sobre esta ferida. O Senhor Jesus opere no meu coração, no seu coração. O Todo-Poderoso venha salvar os seus. Que Ele derrame saúde, a paz que excede todo entendimento sobre a sua casa. E vamos, irmãos, nos prostrar diante daquele que deve sempre ser exaltado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Forte abraço, fique na paz, compartilhe esse vídeo. Se você puder, dê lá o seu curte, mande para alguém, compartilhe, se inscreva neste canal. E vamos continuar divulgando o amor de Deus nesse nosso bate-papo. Forte abraço, querido. Forte abraço no amor do Senhor Jesus.